Olá, seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Juventude, empreendedorismo e tecnologia. São três palavras que juntas podem fazer um barulho grande. O caminho é longo, são muitos os percalços, mas a recompensa vale a pena. No Conta Corrente Casual de hoje, a gente vai falar dos jovens e das pessoas que, com boas ideias e muita determinação, enfrentam o desafio de escrever o próprio futuro e se destacam cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Muitos nem saíram da faculdade ainda e, por isso mesmo, já começam a pensar no futuro de forma diferente. Boa parte dos jovens brasileiros não quer um emprego com carteira assinada. Quer colocar em prática suas ideias, montar seu próprio negócio. Desafios são muitos, mas os jovens empreendedores aliam tecnologia e conhecimento sobre o mercado para buscar o sucesso. Alguns têm menos de 25 anos e já querem ser donos do próprio negócio. Desafios não faltam. É muito difícil pra gente, quando a gente vê esse mundo de oportunidades que se abrem nesse mundo de startup, a gente saber o que a gente tem que focar. Eu acho que esse é o principal diferencial, a gente saber focar e ir atrás de uma coisa sendo determinada. Porque às vezes a gente se distrai e a gente acaba perdendo o rumo do que a gente vai fazer. E além disso também é passar confiança para as pessoas e profissionalismo com a cara de criança que a gente tem na maioria das vezes. Mas isso está longe de ser um empecilho. A parte interessante do empreendedorismo jovem é que a gente consegue ver algumas coisas que nós jovens queremos no mercado, então a parte de inovação. Ana Paula e Marcela apostaram em um site que une quem quer comprar produtos no exterior a viajantes dispostos e com espaço na mala. O produto ele atende a um mercado muito grande, que tem pessoas tem muitas pessoas na América Latina toda que querem produtos do exterior porque é muito mais barato, a qualidade é boa e também porque não lançou aqui ainda. E estão em busca de um investidor para colocar o sonho em prática. A gente já está conversando com alguns, mas não tem nada formalizado ainda, então a gente está aberto a propostas. Um dos segredos do sucesso é batalhar pesado por ele. E aqui não seria diferente. Todas as startups têm a oportunidade de apresentar os produtos a uma banca de avaliação. É a grande chance de conquistar o primeiro investidor. Foi a apresentação da startup de Sebastião que chamou a atenção desse empresário. Nós chegamos, vimos aquilo, sabemos que é um bom produto, tem potencial, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. Então, fechamos na hora o contrato. Os jovens desenvolveram um game para quem é fã de combate aéreo, um nicho não explorado no mercado. O principal desafio foi explicar da forma mais concisa possível uma coisa que não é nada fácil de explicar. O desenvolvimento que a gente faz é uma coisa bastante específica e até mesmo para o pessoal da área de jogos, a gente fala, fazemos jogos, a gente tem que explicar o que é hardcore, que é o foco no hardcore. Então, explicar isso de uma forma concisa para o investidor, eu acho que foi o essencial, que foi dizer que a gente faz uma coisa que quase ninguém faz. E para conversar sobre empreendedorismo e dar dicas para você que quer abrir um negócio próprio, a gente recebe hoje o comentarista do Conta Corrente, Bob Wollheim, já está aqui do meu lado, e também o empresário Alexander Mandic. Mandic, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente viu o caso aí e conhece, na realidade, muitos jovens que antes mesmo de construir uma carreira no mercado de trabalho, querem já abrir o próprio negócio e dar o primeiro passo como empreendedores. Bob, você já teve patrão, né? Já trabalhou em empresa antes de ser dono. Olhando em retrospectiva, qual é a experiência que você tira da transição e qual foi a importância de ter sido empregado antes de virar patrão? Eu acho que tem uma importância de entender a coisa de processos, de disciplina, de trabalhar em grupos maiores. Tem uma série de coisas que o jovem empreendedor acha tudo isso ruim, né? Mas depois, quando ele vai montar seu próprio negócio e tem um pouco disso, isso acaba tendo um efeito positivo. Se for demais, é ruim, que deixa ele medroso, assustado, lento. Mas se for um pouco, acaba sendo uma vantagem bacana nesse caso, né? Mandic, que você trabalhou em multinacional antes de virar empreendedor. Como foi essa transição? E você titubeou muito, pensou muito antes de mudar? Não, eu primeiro jogo, depois analiso, faço as coisas mais rápido assim, tem que saber jogar certo, né? Mas eu digo, quem tem clientes tem saudades de patrão. É difícil ter a sua própria empresa, né? Eu me lembro, um ano depois que eu saí,
eu voltei para a empresa e olhei e eu fiquei espantado, assim, falei, olha que recepção bonita, os móveis e tal, porque eu aprendi a saber quanto custa cada móvel daquele lá, né? Então, quando é a escola, você só aprende quando dói, né? Certo? Bob, você acha que existe um momento mais adequado, mais vantajoso para o empreendedor para fazer essa transição? E que recomendação você daria para o jovem hoje que ainda não tem uma carreira no mercado profissional e já quer largar sendo dono do próprio negócio? Esse é o caminho? Eu acho que a recomendação é ver se ele está pronto, né? Desde uma coisa até um pouco mais psicológica, se ele se sente pronto, se ele se sente preparado para pular, que nem o Mandic falou, ou se talvez uma carreira, às vezes até numa empresa do segmento que ele tem interesse, tem vontade de empreender, pode ser, como o Mandic comentou, uma grande escola para ele, entendeu? E se ele for para uma carreira, até já pensando, eu vou me preparar, capaz de ser incrível, porque ele ainda vai receber para se preparar. Né? Aprender numa grande escola, que pode ser uma grande empresa nacional, multinacional, como uma preparação para empreender depois. E outra escola para o empreendedor, Mandic, são os próprios erros. Né? Você já abriu, fechou, reabriu, reinventou suas empresas. Eu nunca fechei, eu vendi. Fechou. Vendeu. Ele abriu 4 Mandics já, né? Sempre outros Mandics. Mas precisou se reinventar, né? E teve provavelmente alguns erros também na sua trajetória. Qual foi o tiro mais errado que você deu e qual foi o aprendizado que você tirou dele? O tiro mais errado, eu acho que foi uma vez que eu pensei pequeno. Eu falo assim, pense grande. Você já ouviu falar em Alexandre o Médio, né? Pense sempre grande, que o erro vai ser menor, né? Certo? Se você coloca teu patamar aqui, quer dizer, teu sonho acaba aqui, né? Então, eu aprendi com os anos, assim, de dar umas tacadas legais. Eu fiz o erro, por exemplo, com a internet. Eu não sabia que a internet ia ficar desse tamanho. Eu devia ter pensado 1000 vezes maior, né? Tá? Então, esse é um aprendizado que é legal, quer dizer, e persistir, né? Quer dizer, daí, uma vez que você tem o sonho lá em cima, você tem que alcançar o sonho. E, bom, você já investiu em vários empreendimentos também. Qual foi o seu tiro mais errado e o seu aprendizado dessa falha, ou desse momento como empreendedor? Eu acho que um tiro mais errado é ter medo. Tipo, talvez é um complemento ao que o Mandic acabou de falar, de pense grande, mas é de você ficar exageradamente temeroso e começar a olhar todas as implicações daquilo dar errado e tal. Que eu acho que o que a gente está dizendo não é faça voo cego, pule do avião sem paraquedas, não é isso, mas pule, né? Então eu acho que eu já tive momentos que eu não pulei, e aí passou o momento, perdi o momento e me arrependi. A gente já volta a conversar, hein? Muito antes de completar 30 anos, o fundador do aplicativo Viber queria ter seu próprio negócio. O primeiro empreendimento de Talmon Marco foi uma empresa de software. Em seguida, partiu para uma criação de um aplicativo que facilitaria a comunicação entre as pessoas de qualquer lugar do planeta. Deu certo. Hoje o Viber conta com mais de 300 milhões de usuários. Em entrevista ao Conta Corrente, o empresário dá dicas aos jovens que querem se aventurar no mesmo caminho que ele trilhou. Look at your expectations. What are you trying to see? What are you trying to get? I mean, what kind of revenue level, usage level? And ask yourself, is the idea that you have, is the product that you're going to build or the software, does it have the potential to be there? There are many barriers to opening a business, but one piece of advice that I could give any young entrepreneur would be choose your partners carefully. Make sure you do not compromise on hiring, especially when it comes to the people with whom you're starting your company. But even moving forward, always make sure you choose the best of the best. The cost of a bad hire is ridiculously high. So hire well. Mandic, a gente viu aí um caso que deu certo, o Viber. Para quem quer começar um negócio, na sua opinião, qual é o peso de uma boa ideia, de uma boa sacada, de uma ideia brilhante? Não, o que você tem que fazer, além da ideia, é você gostar da tua ideia. Porque não adianta nada, se você fazer um negócio que não gosta, é um freio, né? Certo? Segunda coisa, eu acho que você tem que ter o conhecimento de fazer aquilo lá. Não adianta só ter uma ideia. Saber o que fazer. Depois, como fazer. E a coisa mais importante, fazer. E essa é a grande virtude, né? Ter acabativa, né? Ele teve todas. Teve todas. Bob, na sua opinião, qual é o peso do ineditismo de uma ideia para o sucesso de um negócio? Eu acho que ela é só uma faísca.
É uma boa faísca, ela pode atrair muita gente, mas também ela afugenta muita gente, porque tem gente que tem medo de ideias novas que nunca foram feitas. Fala, quem que já testou isso? Não, ninguém. Puxa, então é um problema. E tem muitos casos no mundo aí de iniciantes, os first movers, os primeiros, que não foram os que deram certo, né? Porque eles deram uma boa ideia, mas ela era rústica, bruta, não sei o quê, e vem alguém lá e faz melhor. Facebook é um deles. E você costuma dizer que a parte de planejamento, de gestão, é muito importante na prática, eventualmente mais até do que a ideia brilhante, né? A palavra é execução, né? Se você não souber executar direito, fazer, né? Como o Mandic falou, tem que ter a ação, tem que ter a iniciativa de fazer e depois tem que fazer direito, saber fazer, executar, né? E Mandic, como tentar identificar um bom nicho ou como saber se o seu projeto, se a sua ideia na prática vai vingar, vai funcionar, vai prosperar como um bom negócio? É aquele negócio do bom de faro, né? Você tem que sentir que aquilo lá é legal, né? Eu, quando abri meu primeiro negócio lá em 1990, você não sabe o que eu insisti, falando pro pessoal, isso é bom, isso vai vingar e não sei o quê. E como era novidade, todo mundo tem medo de novidade, né? Eu insisti, mas quando estourou de uma vez, assim, eu não digo do dia para a noite, mas de um mês para o outro, eu quadrupliquei minha empresa. Foi assim o estouro. E você consegue desenvolver esse faro que você disse ou é algo inato? Desenvolver, eu acho que é muito minha percepção que é bom para mim, né? Então, quando eu vejo uma coisa que eu estou precisando, eu vou fazendo para mim. E aquele negócio vai crescendo, vai desenvolvendo e acaba virando uma empresa, né? Então, eu vou por esse caminho, assim, é como o rio corre. E na sua visão, Bob, como quem está em casa pode identificar se ele tem o faro e como desenvolver se ainda precisa dar passos nessa direção? Eu contestaria um pouquinho o Mandic. Eu acho que o faro, sem dúvida, é importante, mas eu acho que se você pegar sinais, intuições, sensações, que são o faro, e comprovar isso com dados, ou checar, ou validar, ou não validar, etc., eu acho que você acaba tendo uma capacidade melhor de fazer as coisas, né? E também não fica muito... Porque a coisa do faro pode gerar uma angústia. Você fala, pô, mas se eu não sou o Mandic, e aí, o que eu faço? Você vai, às vezes, não ter o faro tão completo que nem ele tem, mas você vai ter um sinal, outro sinal, junta as coisas, monta um belo planejamento, pega alguns inputs de outras pessoas e acaba formando uma ideia bacana também. Mandic, você concorda? A primeira vez, quando eu comecei a montar, como eu vou ter dados de uma coisa que eu nunca fiz, de uma coisa que não existe, né? Esse é o que é grande pulo, né? Perfeito. Agora, claro, nem tudo que não existe e que você tem faro dá certo, né? Por isso que você tem que ter várias ideias, Exato. Não desistir e mudar de ideia. É melhor mudar de ideia que não ter ideia para mudar. Isso é muito, né? Tem uma coisa muito interessante. Você vê a história de muitas empresas, elas não começaram fazendo aquilo que deu certo depois. Depois a história fica encurtada, muito rápida, mas é muito comum isso, que essa coisa teve um primeiro faro, mas teve ação, e depois teve mudança de rumo, e de repente você achou uma vocação, achou um jeito de fazer aquilo, ou um produto novo, e aí que deu certo, né? Isso é extremamente comum. Nosso bate-papo continua daqui a pouquinho, porque na quinta reportagem da série Tristezas Não Pagam Dívidas, você vai conhecer o perfil do devedor sortudo. É aquele que, de uma hora para outra, ganhou uma bolada. Só que assim como veio, o dinheiro foi embora. E o resultado? Para dar a volta por cima, ele teve que rebolar. Lidar com dinheiro para quem sempre teve algum sobrando já é um desafio. Agora imagina, não ter nada e de repente ganhar uma bolada. Dinheiro que vem fácil, acaba numa velocidade. Foi o que aconteceu com o personagem de hoje do quadro Tristezas Não Pagam Dívidas. Um sortudo que primeiro ficou deslumbrado, depois quebrou. E para dar a volta por cima, teve que rebolar. Com 15 anos, eu fiz a minha primeira dívida. Por quê? Eu tinha carteira assinada e contra-cheque. Se você tem essas duas coisas nas suas mãos, você é o cara mais poderoso do mundo. Quando eu fiz o sucesso em 1995, né, quando a gente explodiu, a primeira coisa que eu fiz foi comprar carro, porque eu não me sinto culpado por isso não, viu? Eu não me sinto, não tem essa. Ninguém me ensinou que era educação financeira. Então eu fui pra dentro, comprei carro, equipei carro, trocava a roda de carro. Eu pensava assim, pô, semana que vem tem show? Então já vou gastar esse dinheiro antes de receber. O meu perfil é Fênix. Conhece o perfil Fênix? Não? Você conhece a ave Fênix? Eu sou o perfil Fênix. Ressurgi, das cinzas. Porque eu acho que eu morri.
eu não quebrei. Sair da dívida é igual você aprender a dançar. Então, eu vou ensinar o primeiro passo. 5, 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você está endividado, você tem que primeiro falar: a culpa é minha e eu quero mudar. A culpa não é do banco e nem do cheque especial. Segunda coisa, tente viver dentro da sua realidade. Não adianta você querer ter tudo. Não adianta você querer comprar tudo porque você não vai conseguir pagar. Se você ligar a sua televisão, é compra, compra, compra. Mas você não precisa comprar tudo ao mesmo tempo. O dinheiro foi feito para gastar, mas gastar com consciência, gastar com responsabilidade. Um grande barato, quando você está endividado, não tenha vergonha de falar com ninguém sobre isso. Se você não falar a verdade, você está mentindo para você mesmo. Para sair das dívidas, é igual um bailarino clássico. Você tem que ter postura, não tem que ter vergonha. Quando você for nas instituições para negociar, chega em cima. Todo bailarino, quando vai entrar no palco, ele entra em cima. Apesar de ser dançarino de rua, né? Dança de rua, que é tudo forte, o clássico é mais fácil. Se você entra muito marrento, não é legal. Então entra com alegria, com humildade, exponha os seus problemas. Se você parar para pensar, a vida é uma dança. Você tem que ter jogo de cintura. Quando eu tinha meus 13 anos de idade, eu era empacotado. Um belo dia eu tô lá empacotando com um sorriso no rosto, uma senhorinha parou e falou: meu filho, posso te fazer uma pergunta? Eu, claro. Toda vez que eu vim aqui na empresa fazer compras, você está com esse sorriso no rosto. Eu falei: é porque eu estou empregado, vou ter o meu salário, então eu estou feliz. Ela falou: então por causa disso, da sua alegria e você está sempre empacotando bem, eu vou te dar uma gorjeta. Era um dinheirinho porque você trabalhou direitinho. Ali eu percebi, eu falei: epa, sorriso no rosto, dinheiro no bolso. O meu problema financeiro era a falta da educação financeira. Porque a educação financeira muda a vida das pessoas, mudou a minha. Eu sou tão fascinado pela educação financeira, se eu tivesse a educação financeira, desde a época dos meus 13 anos de idade, hoje com 42, eu estaria milionário. Fui. Tá certo. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta, o comportamento do dólar no mês de janeiro. O Conta Corrente volta já. O Conta Corrente está de volta e agora a gente vai falar do dólar. Depois de uma semana marcada pela tensão, a moeda americana terminou o pregão de sexta-feira praticamente estável. O dólar encerrou o último dia da semana em leve queda de 0,1%, cotado a R$ 2,41. Ainda assim, o pregão foi tenso, com a moeda americana em alta durante quase toda a sessão. E o fato é que a situação de quem está planejando uma viagem para o exterior não é nada fácil. A moeda americana tem se valorizado constantemente, não apenas no Brasil, mas em vários países. Um dos responsáveis por isso é a economia americana, que já mostrou sinais claros de aquecimento. O Banco Central dos Estados Unidos também contribuiu, já que na última quarta-feira reduziu pela segunda vez seguida a dose da injeção mensal de dólares na economia. E tem ainda uma desconfiança dos investidores com relação aos mercados emergentes, o que tem feito as moedas locais desses países perder valor. No Brasil, somente em janeiro, o dólar avançou 2,3%, o quarto mês seguido de alta frente ao real. E a gente vai aproveitar a presença do Bob e do Mandic para tirar uma das dúvidas que chegam na nossa central de atendimento ao telespectador ou no blog do Conta Corrente, na página da Globo News, na internet. Vamos dar uma olhada na questão. Quem fez ela foi o Marcelo Santos e ele pergunta o seguinte: temos um lindo projeto de e-commerce e de arte e de moda, um e-commerce de arte e de moda, que está precariamente operando. O projeto é inédito, social e muito complexo, mas estamos com dificuldade de terminar o site e de conseguir o capital de giro necessário. Aí vem a pergunta: qual o melhor caminho para conseguir um mentor/investidor? Mandic, qual é a sua resposta para o Marcelo? Normalmente, essa é a grande dificuldade, né? É o dinheiro sempre, né? Certo? Dificilmente alguém investe numa coisa que não está funcionando. Porque ela está cheia de defeitos, embora que não pareça, mas ela né? Então, eu digo, faça um pouco mais de sacrifício, trabalhe à noite,
trabalhe sábado e domingo, faça ela rodar, que o investimento vem sozinho nesse caso. E onde encontrar esse mentor/investidor? Olha, geralmente, quando a coisa é boa, eles aparecem. O que você tem que fazer? Relacionamento. Você também tem que se vender, você tem que conversar com as pessoas, expor seu produto, ser um neurótico nesse negócio, que o teu negócio é bom, tá? Você tem que acreditar no teu negócio. Frequente, tem um monte de confrarias de investidores, coisas assim, você tem que rodar lá no meio. Bob, você é um investidor, já investiu em vários empreendimentos. Que tipo de projeto e de empreendedor atraem a sua atenção e te convencem a colocar o seu dinheiro lá? Projetos que eu entendo, que é a internet, o mundo dos aplicativos, né? E o tipo de empreendedor, eu acho que é o que a gente sente que tem coragem, que tem vontade de fazer e de fazer coisas diferentes e mudar o mundo, né? Então, eu não tenho muita atratividade por cara que vai trazer um modelo de fora e fazer aqui no Brasil, mas isso é pessoal, nenhum preconceito, mas eu não acho isso tão divertido, né? Porque às vezes que eu investi, claro, para ter um retorno, mas também para fazer coisas que fossem legais, divertidas e have fun, né? E a chave, você acha que é essa que o Mandic falou, é relacionamento para achar um investidor? Pois é, tem uma frase que é muito boa, o Mandic que é o homem das frases, mas eu vou soltar uma frase que você tem que ter sorte, só que a sorte se cria, né? Então, acho que esse nosso relacionamento é um pouco isso. É você, como na Campus Party, está rolando essa semana, você vai lá, se você ficar circulando, esperar que alguém bata em você e te fala, eu quero investir em você, você tem que ir um pouquinho ser mais ativo e senta com um, conversa com outro, senta ali, toma não sei o quê, toma um café com um e tal. Então, é uma maneira de criar sorte. Eu acho que é um pouco dessa ação que o empreendedor normalmente tem, de ir atrás da sorte, digamos assim. Faz sentido. Obrigado. Vamos dar uma olhada agora em alguns números que chamaram atenção no mercado financeiro. Merecem também o nosso destaque no Conta Corrente. Primeiro número, 0,84%. Um alívio, ainda que pequeno, para os investidores da Bolsa no último pregão do mês. Ainda assim, de acordo com a consultoria economática, a Bovespa amargou o pior mês de janeiro desde 1995, uma queda acumulada de 7,5%. Não foi fácil para os investimentos. Próximo dado, 91 bilhões de reais. Foi o valor do chamado superávit primário do Brasil no ano passado. O superávit nada mais é do que o saldo positivo das contas do governo, ou seja, tudo que a administração pública, incluindo União, estados e municípios, arrecada, menos o que gasta antes das despesas com juros. E essa economia é usada justamente no pagamento dos juros da dívida que o Brasil tem com investidores daqui e lá de fora. O detalhe é que esse número representa 1,9% do PIB brasileiro, o pior resultado desde 2002 e muito abaixo também da meta inicial do governo, que era de 3,1%. E o terceiro dado é esse aqui. Como a edição de hoje é dedicada ao empreendedorismo, o dado é animador. O Brasil criou ao todo 1.870.187 novas empresas em 2013, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. E dessas novas empresas, mais de um terço é composto de microempreendedores individuais. De acordo com a Serasa Experian, essa parcela de pessoas que abrem sozinhas um negócio próprio tem aumentado nos últimos anos. E para nós brasileiros é difícil de entender, mas o futebol americano é uma paixão nacional na maior economia do mundo. Neste domingo acontece o Super Bowl, o evento esportivo mais importante dos Estados Unidos. Neste ano, pela primeira vez na história, o jogo acontece no coração financeiro do país. Na verdade, bem próximo, em Nova Jersey, a cerca de 20 quilômetros de Nova York. Os dois estádios dividem os eventos que cercam a partida. E o custo total da realização do jogo foi orçado em 70 milhões de dólares. Portanto, cerca de 10% da estimativa da receita que vai ser gerada pelo evento, 600 milhões de dólares. E como o Super Bowl desembarcou na terra de Wall Street, não é à toa que mais da metade dos patrocinadores são justamente bancos e empresas ligadas ao setor financeiro. Aliás, a publicidade é um show à parte. Todos os anos, o mundo para ver os lançamentos das campanhas nos intervalos do Super Bowl. Para ter uma ideia, só o espaço reservado a um anúncio de 30 segundos chega a custar 4 milhões de dólares. Não é pouca coisa. Conta Corrente fica por aqui. Bob e Mandic, obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. E a você em casa, muito obrigado pela companhia e até mais. Tchau.